Resumo da semana. Semana de votações intensas, principalmente de pautas econômicas, com destaque para a reforma tributária e o pacote de ajuste fiscal do governo. Quem traz os detalhes destes e de outros temas que passaram pelo plenário da Câmara é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Temos uma lista grande. Então, tudo bom, Claudinho? Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana, o último do ano, né, Claudinho? Pois é. Encerrando aqui o nosso resumo, porque também é a última semana de votações aqui na Câmara e também no Senado. Vamos começar então com reforma tributária, porque tivemos a finalização da regulamentação da reforma. Exato. O principal projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado nessa semana pelos deputados, concluindo, portanto, essa votação. Era um projeto que já tinha sido votado aqui pelos deputados, foi ao Senado, sofreu modificações, essas modificações voltaram para a nova análise dos deputados e deputadas, e aí, portanto, votação concluída. É o principal projeto porque é aquele que vai definir exatamente como é que alguns mecanismos que já estão lá na emenda constitucional da reforma tributária, que tinha sido aprovada, a gente lembra aqui, no ano passado, como é que isso vai se dar na prática. Essa regulamentação, ela trata, por exemplo, de como que vai ser o tal do cashback. O cashback é uma novidade da reforma tributária que vai permitir que famílias de baixa renda, que inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, portanto, famílias ali que tenham renda familiar declarada por pessoa de até meio salário mínimo, que essas famílias, ao fazerem suas compras, que elas possam ter de volta o imposto pago. Então, esse é o sistema do cashback. Então, a partir de 2027, esse sistema ele passa a ser válido para a CBS, que é o imposto único aí em nível federal, e a partir de 2029 para o IBS, que é um imposto único em nível estadual e municipal. A reforma tributária, a gente lembra aqui, vem justamente com o objetivo de facilitar a cobrança de impostos, principalmente os impostos sobre o consumo, e aí dando o chamado imposto de valor agregado, o IVA, que vai ter esse nome então, que vai ser uma contribuição federal, CBS, e um imposto ali estadual e municipal, IBS. Vai ter um tempo de transição para que a reforma tributária passe a valer em todo o seu conjunto. Esse tempo de transição vai se dar ali entre 2026 e 2032, para que aí sim a expectativa nesse período que haja testes de como é que essa reforma tributária vai se dar na prática, para que aí em 2033 a expectativa é que já esteja totalmente em vigor, Claudinho, tanto IBS quanto CBS. Mas vamos lá, essa proposta de regulamentação, além da questão do cashback, ela prevê também que itens da cesta básica vão estar ali com a alíquota zero desses tributos, né, sobre consumo. Então, além de arroz, feijão, leite, manteiga, carnes, peixes, açúcar, macarrão, sal, farinha de mandioca, de milho, a gente também tem aí a possibilidade de alíquota zero para produtos como fórmulas infantis, óleo de babaçu, pão francês, grãos de milho, de aveia, farinhas de aveia e de trigo, diferentes tipos de queijo, como mussarela, minas, prato, coalho, ricota, provolone, parmesão, farinhas e massas de baixo teor de proteína, fórmulas especiais para pessoas que tenham doenças ali do metabolismo, o mate. Então, isso aí com alíquota zero. Também redução de 100% dos tributos para ovos, para coco, também para frutas frescas, frutas refrigeradas sem açúcar, também nesse sentido. E para outros produtos ainda, essa proposta de regulamentação, ela prevê também produtos, Claudinho, que vão estar com redução de 60% na cobrança desses impostos, que aí inclui alguns alimentos, também itens de higiene pessoal, alguns medicamentos não isentos. Então, também a gente teve a inclusão aí de redução de 60% na cobrança desses tributos, né, tanto IBS quanto CBS, para insumos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos. Então, essa proposta ela vem regulamentar e aí foi muito comemorada, Claudinha, essa aprovação desse principal projeto da regulamentação da reforma tributária, tanto pelos parlamentares na Câmara, no Senado, como também pelo próprio governo, o próprio presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado também, Rodrigo Pacheco, lembrando que a reforma tributária é algo buscado, perseguido há mais de 30 anos e que agora finalmente ela tem ali um horizonte e a aprovação para começar a sair do papel.
Ana, além da reforma, que é um projeto enorme, a gente teve também outro pacote aprovado aqui na Câmara, que foi o pacote de ajuste fiscal do governo, né? 3 projetos, e cada projeto muito detalhado. Exato, e com muitas polêmicas. Lembrando aqui, o que acontece? O governo aí nessa reta final do ano encaminhou para avaliação dos deputados, dos senadores, esse pacote fiscal com o objetivo de reduzir ao longo dos próximos anos o aumento das despesas obrigatórias, que são despesas com pessoal, despesas com benefícios sociais, aqueles previstos em lei, ou seja, despesas que o governo não tem como não fazer, são despesas obrigatórias. A expectativa do governo a encaminhar esses projetos aqui para o Congresso é de ter uma redução aí, uma economia de cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos com essas medidas. Essa é a expectativa do governo, porque a gente sabe que temas complexos, ainda mais mexendo em despesas obrigatórias do orçamento, obviamente isso seria negociado com o Congresso e haveria mudanças nessas propostas encaminhadas pelo governo. Por isso que agora os técnicos do governo vão ter que reavaliar e refazer os cálculos, como é que vai ser o impacto, porque até pela própria natureza desse tipo de projeto aprovado, claro que haver mudança, e aí eu vou detalhar um pouquinho como é que foram essas mudanças feitas nessa discussão dessas propostas aqui pelos parlamentares. Um desses projetos, ele prevê que o seguinte, em caso de déficit das contas públicas, quer dizer, se o governo tiver ali mais despesas do que arrecadou, em caso de déficit das contas públicas, vai haver uma série de limitações para os gastos do governo. Por exemplo, proibindo a ampliação de benefícios fiscais, limitando o aumento de gastos com funcionalismo público, permitindo que o governo use recursos de fundos públicos para abater a dívida. Então, essa proposta ela traz ali algumas travas, alguns limites em caso de déficit das contas públicas. Para que ela fosse aprovada pelos parlamentares, houve mudanças, entre elas, para que se extinguisse a volta do chamado DPVAT, que é aquele seguro ali obrigatório em casos de acidentes de trânsito. O DPVAT estava extinto, houve uma aprovação de uma lei esse ano, restituindo o DPVAT com um novo nome, o SPVAT, mas os deputados e senadores também entenderam que não era o caso de retornar com esse seguro obrigatório a partir de janeiro de 2025, portanto, o projeto acaba aí com esse retorno da cobrança do DPVAT. Outro item modificado na proposta para que ela fosse aprovada foi impedindo que as emendas impositivas do orçamento sofressem bloqueios, contingenciamento em caso aí de déficit das contas públicas. Essas emendas elas são apresentadas individualmente por deputados e senadores ou pelas bancadas estaduais aqui no Congresso. Elas têm uma regra que o governo deve pagar essas emendas, por isso elas são chamadas de impositivas. Então, proíbe aí que haja esse contingenciamento, esse bloqueio. No caso das chamadas emendas de comissão, há a possibilidade de bloqueio ali temporário por conta de um ajuste ali necessário nas contas, mas aí no limite de até 15% dessas emendas de comissão. Esse projeto, então, trata ali mais assim de como que, tendo um déficit das contas públicas, você põe ali certas travas para o aumento das despesas. As outras 2 propostas aprovadas, elas já tratam de assuntos mais delicados, até mais polêmicos. Uma delas é uma proposta de emenda à Constituição para que você tenha restrições ao pagamento do abono salarial, para que ao longo do tempo você tenha menos pessoas podendo ter acesso ao abono salarial do PIS/PASEP, também mexendo na questão dos supersalários do funcionalismo e Fundeb. O que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela prevê? E como que ela foi aprovada aqui pelos parlamentares, né? Como eu disse, houve toda uma negociação para mudanças em relação ao texto original do governo, mas em linhas gerais o que sai dessa votação aqui pelos parlamentares? Restrição ao abono salarial do PIS/PASEP. Hoje ele é pago para aqueles trabalhadores que no ano anterior tiveram uma renda de até 2 salários mínimos. Isso aí vai caindo gradualmente esse acesso ao abono salarial, para que até 2035 o acesso seja para quem tenha recebido uma média no ano anterior de até 1,5 salário mínimo. E também a correção do abono salarial, ela não vai ser feita mais nos mesmos parâmetros da correção do salário mínimo, mas aí vai ser corrigido pela inflação. Essa PEC ela também prevê que os supersalários, aqueles chamados penduricalhos, para que algumas categorias de funcionalismo público acabem recebendo para além do teto do funcionalismo, para que
essas verbas, essas questões extras, elas tenham que passar, quando elas forem criadas, por uma lei ordinária, uma lei de tramitação simples pelo Congresso. O governo queria uma lei complementar, que tem um quórum mais qualificado, mas foi uma lei simples. E também no Fundeb, permite que recursos ali do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, que parte, 10% dos recursos do fundo, possam ser usados para o financiamento do ensino integral. Aí vem, Claudinho, dentro também desse pacote, o projeto aí que talvez seja o mais polêmico, que provocou mais negociação entre os parlamentares, que é o que trata das regras para a correção do salário mínimo e do benefício de prestação continuado. A correção do salário mínimo, por essa proposta, ela continua tendo uma correção com aumento real para além da inflação, mas não mais como regra de hoje, que é pela inflação, mais o crescimento do produto interno bruto do país, o PIB. Pelas essas regras aprovadas, fica a correção do salário mínimo pela inflação, mas limitada às regras do arcabouço fiscal, que são as regras ali fiscais para o governo não gastar mais do que pode. No caso do benefício de prestação continuada, e aí vieram algumas questões que tiveram muitas discussões em plenário, inclusive de parlamentares da base do governo. O BPC é um benefício pago a idosos e pessoas com deficiência carentes. Ele passa a ser concedido apenas, a pessoa ela precisa fazer a biometria, que é aquele cadastro biométrico para provar que ela é ela mesma, e aí para evitar fraudes. Nem todas as cidades têm acesso por biometria, e por isso o projeto prevê que haja um prazo, no caso dessas cidades, de 1 ano, para que a pessoa possa se recadastrar, possa fazer esse cadastro. E o BPC também sujeito ali à avaliação do grau de deficiência, ele passando a ser previsto para deficiências moderadas a graves e tendo uma avaliação de como que seria essa deficiência. Isso provocou muita discussão em plenário, mas a maioria dos deputados entendeu que sim, era importante ter essas mudanças para que as despesas com o BPC, com o aumento do salário mínimo que é base para diversos benefícios pagos pelo governo, que haja ao longo do tempo um crescimento dessas despesas num ritmo que permita ao governo fazer um ajuste das contas públicas. Esse que é o grande objetivo aí desse pacote. Pois é, além dessas duas grandes frentes de trabalho dos deputados, reforma tributária e pacote de ajuste fiscal, tivemos a aprovação de outros projetos, falando sobre multinacionais e sobre transição energética também. Exato. Já foram projetos polêmicos, né, Claudinho, ao longo da semana, e ainda teve mais aprovação além dessas propostas polêmicas. Então, muito rapidamente aqui, para a gente não estourar o nosso tempo, um projeto ele garante a tributação mínima de 15% de contribuição social sobre o lucro líquido para multinacionais com sede no Brasil. Esse patamar mínimo aí de cobrança é para fazer com que as regras fiscais aqui de cobrança de impostos estejam em acordo com regras internacionais, e também prevendo ali para evitar uma erosão tributária, são regras da própria OCDE, que é a Organização ali de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Outra proposta, os deputados eles concluíram a votação do PATEM, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, que prevê ali uma série de incentivos para o desenvolvimento e projetos de fontes de energias renováveis no país. Também foi aprovada uma política nacional para unidades de conservação, permitindo ali que o ICMBio possa fazer contratações para apoiar e ampliar a visitação às unidades de conservação no país. Também é aprovado um projeto que adia o prazo a partir do qual bancos poderão diminuir a sua base ali de cálculo, base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e também da CSLL, né, de deduções com inadimplência. Então, quer dizer, reforma tributária, pacote fiscal e outros projetos sendo aprovados nessa reta final de trabalhos, última semana de trabalhos no Congresso, antes do recesso parlamentar. Ana, normalmente tem a votação também do orçamento, né? Mas dessa vez não aconteceu. Como é que ficou a questão do exame do orçamento pelos deputados e senadores? Pois é, os deputados e senadores, eles até votaram nessa semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela proposta que ela, como o próprio nome diz, ela indica ali as diretrizes, como que vai ser formado o orçamento a partir do próximo ano. E na LDO, como a gente chama, a LDO prevê um déficit zero nas contas públicas em 2025, mas com uma margem de tolerância dada pelo próprio arcabouço fiscal de 0,25% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A LDO também prevê que não haja ali o bloqueio
de recursos para o pagamento de emendas de parlamentares, as emendas impositivas, também prevê ali uma série de itens que não poderão ter bloqueio de recursos. Votada a LDO, o que aconteceu com o orçamento de 2025, Claudinha? A LOA, né? Havia ali uma expectativa de que seria necessária a aprovação do pacote fiscal para que você defina os parâmetros do orçamento do ano que vem. Porque, como eu disse aqui, o pacote fiscal que estava em avaliação pelos parlamentares nessa semana tem uma série de medidas ali apontadas pelo governo e aí votadas pelos parlamentares para que o governo reduza os seus gastos com despesas obrigatórias no próximo ano e também em 2026, principalmente. Então, sem esses parâmetros do pacote fiscal, ficou complicada a votação do orçamento, porque isso tudo interfere, claro, nas contas do governo. Então, o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, ele divulgou uma nota na noite desta quinta-feira, em que colocava ali defendendo que o orçamento, que a votação do orçamento ficasse para fevereiro de 2025, depois, portanto, do recesso parlamentar, para que haja uma avaliação com mais calma de todas essas medidas aprovadas nessa última semana de trabalhos no Congresso, medidas que afetam o orçamento, claro, do ano que vem, os recursos, tanto que vão ser gastos como os recursos arrecadados pelo governo. Já houve outros anos em que o orçamento não foi aprovado e que aí o governo consegue manter ali, a partir de outras regras, ao pagamento das despesas obrigatórias. Então, há aí esse adiamento da votação do orçamento para 2025. É isso, Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, trazendo para a gente com detalhamento as votações da última semana de trabalhos no Congresso Nacional. Ana, muito obrigado e eu desejo para você um ótimo Natal e uma passagem de ano maravilhosa. Para você também, Claudinha, e para todo mundo que acompanha a gente no resumo da semana ao vivo, aqui pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo YouTube, pelas nossas rádios parceiras, depois em podcast, por toda a nossa rede legislativa de rádio, que a gente teve a boa notícia nessa semana que aumentou, que agora a gente tem aí 24 emissoras da rede legislativa de rádio. Obrigada a todo mundo, um excelente fim de ano para todos, boas festas e até 2025.